Então, muito boa tarde, segunda-feira, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de meio ambiente, de arte e de saúde. Os nossos convidados são Cláudia Rocha, que é museóloga, e ela vem nos falar sobre a exposição Das Galés às Galerias, as representações e o protagonismo do negro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Adorei. Sobretudo a do Estevão da Silva, você vai contar de tudo. Muito bom. Estamos com Bruna Lavina Sayed, que é estomatologista, e ela criou com outras duas amigas o Instituto RIR, que vai oferecer um tratamento odontológico para pacientes especiais. Acabou de ser fundado, então estamos todos frescos aqui da inauguração. Isso. E a ideia... Porque estomatologia está um pouquinho junto da odontologia, né? Isso, tá junto. É uma especialidade da odontologia. Ah, maravilha. Prazer em tê-la aqui, Bruno. Obrigada, prazer é todo meu. Estamos com Mário Moscatelli, nosso biólogo, que vem falar sobre a poluição das lagoas do Rio de Janeiro. Não melhora, né? Uma vez eu perguntei para você, a situação da Lagoa Rodrigo de Freitas, você me disse, bom, é das melhores, velho. É das melhores. É a Disney. Continua, né? Estamos com Antônio Ricardo Correia, que é advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro. E ele vem nos explicar as novas regras dos planos de saúde que foram aprovadas pela ANS. É uma complicação porque a gente não entende nada, a gente tenta entender, mas a gente tem a sensação de que a gente vai ser lesado. Sempre. A gente acha que no final das contas tem certeza que é o consumidor que vai pagar por ela. E a gente tem razão. Totalmente. Bom, e estamos com o Bruno Barros. Ei, Vera Barroso. Então. Tá esperançosa com o Brasil na Copa? Olha só, para quem falou muito mal do Neymar na terça-feira passada, o que eu ouvi porque eu elogiei, enfim, eu não quero nem conversar sobre isso, porque eu não preciso. Hoje ele mostrou que não adianta falar, né? Boa tarde, Já Vera. na quarta-feira ele mostrou. Hoje é maravilhoso. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo que está aqui, nossos convidados. Muito boa tarde para você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, então corre lá para suas redes sociais. Pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook. Mas se você não tem rede social, não tem problema não. Manda o WhatsApp no número 021 99903 5329. A sua mensagem cai aqui nesse computador e eu passo para os nossos convidados. É facinho, facinho, Vera. Muito bom. Podem participar porque vale a pena. Estamos aqui, então, conversando agora sobre a ANS e os novos planos de saúde. Enfim, a ANS permitiu um novo sistema. O que aconteceu com esses planos de saúde chamados coparticipação e franquias, Antônio? Depois que a ANS permitiu que se criasse os planos empresariais para substituir as pessoas físicas, agora ela trouxe a novidade do plano corporativo, do plano compartilhado e da franquia. É aquele que o consumidor paga uma parte das despesas que ele realiza, e esse é o coparticipação. E no das franquias, ele paga até o limite da franquia. Só aí que a sua empresa vai começar a reembolsá-lo das despesas. A gente pode tratar dos dois assuntos juntos ou a gente tem que tratar separado? Os dois são exatamente iguais na sua origem, só muda a forma. Se o consumidor paga até um limite ou se a empresa paga tudo e depois divide com o consumidor. De qualquer maneira, o que foi introduzido pela ANS foi a permissão das operadoras de planos de saúde de começarem a cobrar por exames, procedimentos e consultas. Em verdade, já existia o plano compartilhado. Você pagava uma parte das despesas, só que não existia uma regra. Cada empresa definia a sua própria regra. Empresa de plano de saúde. Empresa de plano de saúde, claro. E agora a ANS estabeleceu limites. Limites que, infelizmente, nós sabemos que foram limites acima do que o consumidor pode suportar nesse momento. A coisa de algum tempo atrás, a ANS... Não. A Justiça vetou um aumento que tinha sido autorizado de 10% nos planos de saúde. E a ANS ficou arrasada e conseguiu validar de novo esses planos. Conseguiu É reverter. esquisito que uma Agência Nacional de Saúde, que está aí para defender o direito, a regulamentação das empresas... em princípio, pensando no consumidor e no contribuinte, ela esteja tão do lado dos planos de saúde assim? Na verdade, as agências no mundo inteiro elas foram criadas para regular a sustentabilidade de determinados mercados. Só que no Brasil, por tudo que a gente já conhece, a formação dessas agências, a composição das diretorias, obedece a critérios não exatamente técnicos. Então, a gente sabe que muitas pessoas que compõem a estrutura da ANS têm origem do lado empresarial. E há uma enorme dificuldade das agências, da agência, especialmente da Agência Nacional de Saúde, de fazer o cálculo que ela tem que fazer
levando em conta todos os agentes que definem um preço sustentável. É muito difícil. Eu ia dizer que é quase como a raposa tomando conta do galinheiro, mas ficaria um pouquinho exagerado no cenário atual. É, não ia nem pegar bem. Mas... Que daria a sensação que você não está sendo isento. eu não estou isento por causa dos resultados, não é? A forma de realizar o trabalho tem sido muito criticada tecnicamente. Vamos lá. Então, em relação à coparticipação e franquia, então, isso está valendo para todos os planos agora? Quer dizer, a partir de agora, o meu plano individual pode, de repente, começar a exigir, estabelecer limites e me cobrar por procedimentos novos? Não pode alterar. Os planos novos, se começarem com a coparticipação e com a franquia, valem. Quem já tem um plano não pode ser, até o vencimento daquele plano, e é preciso ter muito cuidado com isso, os planos corporativos, a cada ano as regras podem ser refeitas. Então, os planos corporativos, esses, quando acabar a validade... Pode ser chamado para mudar. Por ano, Sim. a cada ano eles muda vão... o preço e as regras. Tá. E é preciso ter muito cuidado na hora de não se deixar levar só pelo preço. O preço pode cair, mas no final do mês a conta pode ser muito mais alta do que aquela mensalidade. Bom, mas não se tem muita defesa, de qualquer maneira, porque se você está dentro de uma empresa, se a empresa te propõe ou isso ou nada. Em verdade, você não tem margem para negociar quando você está inserido. Você não tem o que negociar. Uma das coisas que pode funcionar é essa regra levar o consumidor também a ser um pouco mais preocupado em ser ele um agente de proteção à fraude. Não assinar um pedido que não fez, conferir se os exames são aqueles, todas as outras coisas que no final acabam impactando no preço. Não emprestar carteirinha, por exemplo. Vamos lá. Então, o que significa esse exame praticamente? Digamos, eu estou numa empresa, eu pago R$300 pelo meu plano de saúde. E agora, em setembro, vai vigorar uma nova anuidade. Sim. E a empresa vai me dizer o quê? Vai continuar me cobrando 300, ou pode me cobrar só 250, mas enfim, o que for. O que vai mudar? O que pode mudar na minha vida? Eu acredito que a tendência seja lhe impor um plano compartilhado. Tá. Então, além de você ter um reajuste da mensalidade, você vai passar a dividir por exames, não exatamente exames básicos, que esses são gratuitos, e os tratamentos de emergência que têm um preço fixo, mas exames que você faz num atendimento, numa consulta. É preciso você passar a ter mais responsabilidade, mais cuidado na hora de fazer exames no seu dia a dia, porque essa conta no final pode ser muito cara. Esses procedimentos, essas consultas, esses exames, o que nós temos direito, elas estão listadas em algum lugar? Sim, esse é um dos grandes serviços da ANS, é estabelecer listagem de procedimentos cobertos, não cobertos, gratuitos, que não podem ser cobrados. Isso está no site da ANS e confesso com bastante clareza, transparência. Quer dizer, é uma coisa fácil uma de coisa você muito, descobrir. muito fácil de ser consultado. Esses planos de franquia, eles já existem ou esses sim são totalmente novos? Esses planos já existem, em número ainda irrelevante, mas pela tendência mundial isso deve passar a ser um plano predominante. Funciona exatamente como nas franquias de carro. Se você precisar de qualquer coisa, você vai pagar até aquele limite da sua franquia. Quanto menor a sua franquia, maior a sua mensalidade. Quanto maior a sua franquia, menor o seu custo fixo. Importante notar que nos atendimentos de emergência, que é uma grande preocupação da população, esta franquia ela é bastante reduzida e o preço é fixo. O que você faz num procedimento de emergência, exames laboratórios, raio-x e outras coisas mais, isso não entra nessa liberdade selvagem de mercado. Mas aquilo que você faz de forma eletiva vai mudar radicalmente. Isso pode interessar a pessoas que usam pouco o plano de saúde. Por exemplo, evidentemente que todo velho começa a usar muito mais, porque ele precisa fazer mais exames, fica tudo diabético, fica os problemas todos de velhice. O jovem usa muito pouco, digamos assim. Então, isso pode beneficiar o trabalhador jovem? Ou quando você contrata, só para completar, quando você contrata um plano, quando a empresa contrata, ela é igual para todo mundo? Isso não funciona mais na prática assim, porque não há planos individuais. A empresa calcula a média da sinistralidade. Então, se você tem mais pessoas idosas, mesmo você sendo jovem, o teu plano médio final vai ser um valor acima do que seria num plano com pessoas da mesma faixa etária e mesma sinistralidade. Porque a empresa é obrigada a dividir igualmente o preço do plano? Não, o preço é separado por faixas, mas o mesmo preço por faixas, ele parte da divisão de um bolo
que é levado em razão da sinistralidade daquela empresa. Pelo todo. Sim, sem dúvida. Tem alguma vantagem esse sistema? Da franquia? Sim, sim. Ele pode ser mais econômico se você tiver toda uma conscientização na sua utilização. Então, isso significa que, frequentemente, os planos de saúde estão pagando além do que necessitamos ou do que necessita? Que o consumidor está pagando mais do que necessita? Sim, sim. Se você examinar a sinistralidade como um todo daquele mesmo grupo, você acabaria sendo a melhor opção pagar por serviços ou contratar um seguro-saúde para usar quando necessário. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o seu plano de saúde, Bruno? Eu tô sem plano de saúde. Muito bom isso. Cláudia, Péssimo. Tenho plano. você está sem plano de Não, saúde? tenho plano. Você tem um plano corporativo? Isso. Tá. Mário, Também, você tem um plano corporativo também. Também. E Bruna é um plano Também. corporativo. Isso significa que todos eles, na próxima renovação do plano, eles vão entrar nesse sistema de ter que pagar por exames complementares além da listagem. Provavelmente. Lembrando que 60% da população que tinha plano deixou de ter, ou reduziu o plano que possuía nos últimos 2 anos. Planos individuais? Não. Planos individuais é quase uma raridade, praticamente ninguém tem. Mesmo quem tinha plano corporativo, que é opcional, você pode não ter, Isso. mesmo o plano corporativo deixou de ter por não conseguir suportar as despesas. Porque o plano corporativo, ainda assim, ele é pago e não E ele é caro, e né? sim, Ele não é caro. barato. Então, 60% das pessoas que tinham plano, no geral, já não tem mais nos últimos 3 anos. Tá. Você acha que eles vão se sentir beneficiados? No primeiro momento, sim. Porque vai cair a mensalidade deles. É ruim. Essa tese de que vai cair no, vai cair no começo, É a gente impossível. já viu em outros setores que Que não não funciona cai. bem assim. Mas é preciso, vai saber que ela não vai aumentar. Não vai aumentar. É preciso ter muito cuidado. É preciso a sustentabilidade no uso do plano nesse sistema é fundamental, porque não tem almoço grátis. Você paga a conta no final. Tá. Então, vamos lá. Pelo que eu estava lendo, uma das regras é a seguinte: se você paga R$400, Sim. digamos, por mês, e aí tem que fazer exames. Digamos que você tem que fazer, ficou doente, sei lá o quê. Enfim, aí você tem que fazer. Como é que você paga isso? Tem um limite para você pagar? Sim, sim. Como é que é? Alguns exames têm limite. Alguns exames não podem ser cobrados, por exemplo, 4 ultrassonografias por ano, alguns exames de mama, alguns exames que são necessários para você manter a sua saúde razoavelmente, esses não entram no sistema de franquia. Tá. Não é, nem no compartilhamento. Nem no compartilhamento, nem na Você franquia, nem em lugar Você nenhum. tem uma espécie de pacote grátis que você pode usar no seu sistema de saúde. Tá. É importante conhecer esse, até para, eventualmente, fazer um exame no mês seguinte do seu plano, do vencimento do seu plano, para você não gastar aquela sua franquia ou seu limite de gratuidade sem necessidade. Agora, se a gente paga 400, parece que a gente pode... a conta só pode chegar a 800, não pode chegar mais do que isso. Sim, sim. Tem que ser... O não é dobro. isso? O dobro do plano. E alguns exames, tá? Em alguns exames. Vai depender muito da regra do seu plano. Essa regra de bloqueio pelo dobro da mensalidade, ela não vale, porque senão todo mundo faria uma mensalidade mais baixa. Isso. Então, ela é só para alguns exames, especialmente na emergência. Nos eletivos, essa regra não vale. Você vai pagar a sua coparticipação no limite que você contratou. Maravilha. Bom, dúvidas, por favor, telefonem e avisem. A gente vai fazer um intervalo, rapidinho. Então, vamos perguntar para o Bruno? Olha aí, Vera Barroso. Eu recebi uma mensagem aqui de São Paulo, eu não sei quem foi que não mandou o nome, perguntando se a gente recebe ligação também. Ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda. A gente não dá para falar durante o programa, mas você manda a mensagem e vai cair aqui. A Eliana de Paiva dá um toque na galera, ela é de São Paulo, e ela fala assim: gente, leiam todas as guias, há muita maracutaia. Se você assinar sem ler, cobram até procedimento cirúrgico que você não fez. A Mosália de Rio Grande do Norte, Natal, ela quer saber como é que fica para quem tem doença crônica. Não há nenhuma mudança. Você continua tendo direito ao tratamento todo que for necessário para aquela doença específica. Não há nenhuma mudança.
E a Marli, de Salvador, Bahia, ela gostaria de saber sobre as mudanças, se as mudanças interferem em internação, UTI. Tem alguma mudança? Não interfere. Não interfere. De acordo com cada regra do plano. Se você já tem o teu plano, não muda. O plano novo, você vai precisar olhar exatamente as regras, porque essas são livres de negociação. O problema é que quem tem coparticipação vai ter um plano novo a cada ano. O plano corporativo é um plano novo a cada ano. Pode mudar tudo. Tudo. Sem exceção. Complicado, né? Complicadíssimo. Gente, vamos sair da medicina, depois a gente volta, Bruna. É melhor. Vamos passar assim para a poluição, que é um assunto muito mais leve. Muito. Se você for jacaré, você não vai achar isso, mas Olha só, mesmo sendo não jacaré, eu já não acho isso muito. tá bom. A gente veio conversar com o Mário Moscatelli sobre o sistema lagunar do Rio de Janeiro. Quantas lagunas ou lagoas nós temos? Bom, quando a gente fala em sistema lagunar, a gente está se referindo à Baixada de Jacarepaguá, naquela região entre o Maciço da Tijuca e a Pedra Branca. Então você tem Barra, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, toda aquela região de lá. Então ali você tem 5 lagoas, tá? Jacarepaguá, Camorim, Tijuca, Marapendi e Lagoinha das Taxas dentro do Parque Chico Mendes. E, infelizmente, a minha grande expectativa era em função dos Jogos Olímpicos, é que as autoridades brasileiras elas se comprometeram com os legados olímpicos, aquela coisa toda. Você viu, pelo menos é aquilo que a gente sabe, 40 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. E aí, quando você olha para a Lagoa, eu participei ativamente até desse projeto que ia ser implementado, e por uma série de razões, né? Por uma série de demandas que eu particularmente considerei completamente esdrúxulas, o projeto não andou, que era a dragagem das lagoas. Aquilo que caberia ao município, que seria a recuperação dos rios, parece que até dinheiro foi desviado da recuperação dos rios da bacia hidrográfica. Então, hoje, 2 anos após as Olimpíadas, eu te diria que das 5, uma se salva mais ou menos, é a menos ruim, que é a Lagoa de Marapendi, porque praticamente não chegam rios nela. Agora, o resto são grandes latrinas, são grandes latas de lixo. Deixa eu só perguntar para você. Pelo que eu estava lendo, você tem muitos rios que desaguam. Você não tem mais rios. Você tem valões de esgoto. Começa que você já não tem... Não tem mais rio, acabou. Aquilo dali, você vê bem, a cidade do Rio de... Pelo que eu estava lendo aqui, eram 49 rios que desembocavam na Baía de Guanabara. Bom, você está dizendo isso, que tem 49 rios desembocando na Baía de Guanabara isso. mortos. Sendo que, eu te diria que desses 49, 7, que são principalmente lá no fundo da Bahia, onde o processo de urbanização ainda não acelerou, você tem ainda rios. Mas o resto, você pegando os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, pegando São Gonçalo, Itaboraí, parte de Niterói, você não encontra mais rio. É tudo valão de esgoto e lixo. E grandes volumes, né? Então, o que a gente acompanha é o seguinte, nós estamos na segunda metrópole, no século XXI, na 8ª, 9ª, sei lá, economia mundial, e nós nos aprimoramos na arte de destruir. Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro continua parecendo a sede de uma colônia de exploração. Ou seja, a nossa relação com o recurso natural é de usar até acabar, mesmo aqueles que são estratégicos. Eu não estou... Esquece o jacaré, esquece a capivara, o peixe, mas rio é água. Água é abastecimento. E quando você olha para os rios da região metropolitana do Rio de Janeiro e até da Baixada de Jacarepaguá, que tem uma ocupação mais recente, 60 anos, a gente parece que não aprendeu nada. Então, nós temos calhamaços de leis, nós temos vários órgãos ambientais, nós temos uma série de estruturas que foram criadas para gerenciar os recursos naturais e até os grandes eventos. E, você só vê a coisa piorar. Eu trabalho lá desde 92 e só vejo o negócio desgringolando. O que alimenta... Uma laguna é feita de que água? Quem é que forma a laguna? É uma mistura, tá? Porque são as lagoas costeiras. Então, você tem a água do mar, que entra por alguma... E entra mesmo? Entra.
Mesmo no caso da Lagoa da Tijuca, onde, digamos, aquela lagoa ela está em estado terminal, porque ela, de tanto receber lixo, de tanto receber sedimento e tudo mais, esgoto, 90%, quando a maré está 0,0, que é a maré mais baixa, 90% é lama e lixo. Então, você só tem um canal que atravessa aquilo que já foi uma lagoa. Então, veja bem, uma coisa também, outra coisa que é muito importante, é que não é só a defesa do meio ambiente pelo meio ambiente. Respira-se gás sulfídrico e metano 24 horas por dia, independente de você não ser de uma classe social muito abastada, como no Rio das Pedras, ou se você mora em um condomínio de luxo como a Península. O cheiro de podre, ele não respeita problemas de natureza socioeconômica. Então, quando a gente fala no gerenciamento das lagoas da Baixada de Jacarepaguá, eu particularmente vejo a perda de um potencial econômico gigantesco. Quando você pega um avião, vai para os Estados Unidos ou para Costa Rica, os caras ganham dinheiro com o meio ambiente. Então você tira fotografia com o jacaré, você tira fotografia com a capivara. Eu, lá na Baixada de Jacarepaguá, sou um lixeiro. Quer dizer, eu tenho mestrado, eu sou especialista em gerenciamento de ecossistemas e eu trabalho 95% do meu tempo tirando lixo e me protegendo do lixo. Então, é uma situação que a gente ultrapassou todos os limites da incivilidade ambiental. O que você está falando, na medida que são rios que desembocam, já que são mortos, isso quer dizer que ultrapassa o município. Isso ultrapassa certamente o Estado, é um problema brasileiro como um todo. Sim. Tá? Outra coisa, em relação às lagoas, existe... qual é o principal poluente? São os esgotos, ou é o lixo, ou é essa soma dos dois? Tem uma predominância? Sim, não. Tem duas causas principais. Tá? Você tem o crescimento urbano desordenado, que é a cidade crescendo de forma desordenada, onde o que é isso? É fruto? É fruto da falta de ordenação do uso do solo, que é uma prerrogativa das prefeituras, e falta de política de habitação para as classes menos favorecidas. Isso é histórico, isso vem lá desde o século retrasado. Tá? E a falta de saneamento universalizado, onde a questão do saneamento, no século XXI, não só no Rio de Janeiro, mas praticamente no Brasil inteiro, não é uma prioridade. É, na verdade, uma máquina de fazer dinheiro para as empresas que monopolizam esse tipo de serviço. Então, em detrimento dessa máquina de fazer dinheiro, e no caso da falta de ordenação do uso do solo, que é uma máquina de fazer votos, muitas vezes, cresce aquela comunidade e lá eu ganho alguns milhares de votos, quem paga a conta é o meio ambiente e a qualidade de vida do carioca. Quer dizer, a gente precisa emergencialmente fazer alguma coisa, porque, veja bem, na Baixada de Jacarepaguá nós conseguimos criar um estado de degradação tão profundo quanto em 40, 50 anos, que nós levamos uns 110 anos na Baía de Guanabara. Ou seja, nós nos aperfeiçoamos na arte de degradar. Não é que nós nos aperfeiçoamos, mas é que, na verdade, nós somos muito mais numerosos do que 50 anos atrás e o crescimento ele é mais pesado. Sim, é mais rápido. Ele é muito mais rápido. Quer dizer, a Baía de Guanabara levou algum tempo para chegar ao ponto que chegou. Mas a Baixada de Jacarepaguá, por ser uma área menor, né, ela respondeu ao processo de ocupação desordenada e à falta de saneamento numa velocidade muito maior. Veja bem, falamos da Baía de Guanabara, falamos da Baixada de Jacarepaguá, mas quando você olha para a Baía de Sepetiba, também é a mesma situação. Bom, ali é pior, né? É uma situação, eu repito, a cidade do Rio de Janeiro ela é conhecida como maravilhosa por quê? Porque ela tinha um potencial ambiental que quando você chegava, eram aquelas praias, aquelas lagoas, isso e aquilo. Hoje, quando você chega do aeroporto, você pega o canal do Fundão, que é um cheiro de ovo podre 24 horas por dia. Já era assim, 40 anos atrás. Aí você pega a linha amarela, chega na Barra da Tijuca, você tem um Arroio Fundo, que é um outro valão de esgoto. Então, a pergunta que eu faço e veja bem, vão dizer assim, não, o esgoto vem da favela. Não, não é só da favela, não, é democrático. Enquanto sociedade, independente da classe social,
você tem condomínios, você tem empreendimentos, você tem favelas, todo mundo jogando esgoto. E aí que também tem um outro problema que eu falei do crescimento urbano, da falta de saneamento. Mas eu encontro, sabe o que dentro das lagoas? Isso. Geladeira, sofá, cama, Tem a caixa famosa d'água. foto Dá pra- Cachorro no morto, sofá de coloca. couro branco. Então, ou seja, esse material, ele não tem perninha e se joga dentro dos rios ou dentro das lagoas. Isso é uma opção individual e coletiva de algumas parcelas da população que utilizam os rios como depósito de lixo. Então, essa mudança de paradigma, ele precisa partir da sociedade, do indivíduo e daí pressionar as estruturas públicas para se adequarem o discurso à prática, porque a gente tem um discurso politicamente correto, ambientalmente maravilhoso, né? Mas que na prática ele não se materializa. E para a gente não ficar deprimido ou se entupir de Rivotril, é o seguinte, a Lagoa Rodrigo de Freitas, quando eu comecei a trabalhar com ela em 1989, ela era uma latrina. E eu fiz o meu mestrado recuperando os manguezais lá da lagoa e vi, eram estudos de todos os tipos, da Suécia, dos Estados Unidos. Tipo, a mortandade de peixe na lagoa era tida como uma fatalidade que não tinha como resolver. E, acompanhando aquilo, eu cheguei à conclusão que o problema era que utilizavam a lagoa como latrina. E comecei, junto com a imprensa, a batalhar. Eu acho que a gente já tratou esse assunto várias vezes, até que, quando morreram aquelas 400 toneladas de peixe, em 99, 2000, 2001, foi um arrasa-quarteirão, a sociedade se mobilizou. Nós abraçamos a Lagoa Rodrigo de Freitas, 1, 2 vezes. O Ministério Público Estadual entrou firme contra a empresa que monopoliza o serviço de água e esgoto, obrigou ela a assinar um termo de ajuste de conduta, ela fez as obras necessárias, parou de morrer peixe. Nunca mais. Quer dizer, você entende? Não, Então, a entendo. degradação não é um tsunami, um maremoto, um terremoto. Não, é algo intencional, onde determinados grupos se beneficiam da degradação do meio ambiente. E isso, a sociedade tem que dar um basta. Porque a gente, na Barra da Tijuca, pelo menos, o cheiro de ovo podre é praticamente permanente. E aí a pergunta que fica é, qual cidade a gente vai deixar para os nossos filhos? É isso mesmo, Mário. É curto e grosso, não tem muito o que fantasiar, não. A responsabilidade é da Nossa, sociedade. É nossa, sim. E a gente não pode esquecer, tem eleições por aí, né? Justamente. Vamos lá, vamos conversar. Vamos voltar para a saúde, então, gente. O assunto não foi leve como eu achei que podia ser. Estou brincando. Agora vai ficar leve. Sabe? Agora vamos voltar e vamos conversar com a Bruna Lavina Sayed, que é estomatologista, ou seja, você fez odontologia e aí você se especializou em estomatologia, que são as doenças específicas da boca, assim? Isso, seriam as doenças como câncer de boca, herpes, aftas, né? São as doenças que são mais de 700 doenças que podem ocorrer. Por exemplo, Na cavidade oral. psoríase oral. O que é isso? Psoríase é uma doença predominantemente cutânea, mas que também pode ter alguma manifestação na boca. Então, algumas doenças sistêmicas também podem acometer a boca. E a boca pode ser o primeiro sítio de acometimento e por ali a gente chegar ao diagnóstico. Tá. E o que é língua geográfica? É algo que eu A estudo lista de bastante. doenças da estomatologia. O que é língua Bom, geográfica? A língua geográfica faz parte da minha linha de mestrado, doutorado, né, onde eu oriento os alunos na Universidade Federal Fluminense. É uma lesão comum, onde a língua, as papilas que dão o sabor, né? O paciente ele perde as papilas, então a língua vai ficando vermelha. E em volta dessa área vermelha vai fazendo um halo branco, uma linha branca. E ela vai mudando de lugar, por isso que ela tem o nome de língua geográfica. Ela vai imitando também como se fosse um mapa. E ela pode ser uma lesão única ou ela pode estar relacionada com algumas doenças, como psoríase, como doenças alérgicas. É isso que a gente vem tentando estudar. Isso, é um universo a boca. Muito grande, muita coisa para a gente estudar. Mas aí, eu sei que você tem uma amiga que chama-se Bruna Michalski e vocês duas juntas ficavam, além de ficar contando todos os namorados que uma tinha para a outra, vocês queriam fazer um trabalho social.
Isso. E isso é a origem do Instituto Rir. Então, conta você a história. Vamos lá. Então, desde a faculdade, né, minha dupla de faculdade, que é a Bruna também, por coincidência, a Bruna sempre teve um olhar diferenciado para as pessoas com necessidades especiais. E nisso, eu sempre tive um encanto maior pela estomatologia, mas ela sempre ali comigo, me mostrando, e a gente tem casos na família também de pessoas com necessidades especiais. Quem não tem? Pois é, eu acho que até eu mesmo sou, né? Eu tenho pavor de dentista. Então, com tudo isso, e a gente teve essa disciplina na universidade, e a gente se apaixonou, se encantou, e a gente começou a ver a dificuldade que é para uma família que tem um filho, né? Uma mãe que tem um filho especial conseguir um atendimento odontológico. E com isso, vendo toda essa... também não tem classe social, às vezes uma família Menina, você não lembra disso porque você não era nem nascida, mas quando o Cazuza, que era declaradamente, estava com HIV, não sei o quê, a mãe dele, assim, lutou para conseguir um dentista que aceitasse cuidar dele. Hoje ainda... né, apesar do tratamento, né, antirretroviral super avançado, a gente já conhecer Eles como... ainda se deparam com preconceito. A atender pacientes HIV positivos. Hoje a gente até recebe na UERJ pacientes encaminhados da Fiocruz, da Instituto Evandro Chagas, HIV positivos. Hoje ainda tem muito preconceito, então tem essa parte do preconceito com dependentes químicos, né, com HIV positivo, portadores de hepatite, onde o dentista tem medo de contrair, de se contaminar. E tem também a outra parcela, que seriam os pacientes com autismo, com paralisia cerebral, síndrome de Down. Manter a boca aberta, fazer o tratamento. É difícil, às vezes, fazer com que ele entre dentro do consultório. E a gente começou a ver essa realidade isso foi causando uma inquietação, até que a gente se juntou para formar um instituto onde a gente pudesse receber esses pacientes, né, para estar fazendo um atendimento realmente especializado e voltado para eles. Muito legal. E quais são os principais problemas que vocês encontram? Já está funcionando o Instituto Rir? Já inaugurou. Vocês atendem, isso é uma ONG, vocês atendem só clientela privada? Como é que vocês fazem? Como é que funciona? Né? Então, o Instituto ele funciona assim, hoje. Né? Hoje a gente ainda está correndo atrás com essa parte jurídica, né, para tentar montar uma OCIP, para a gente conseguir ter as doações para manter o Instituto, mas hoje a gente ainda não está regulamentado. Então, como é que a gente está fazendo? Os pacientes que podem pagar, eles pagam. Os que não podem pagar são atendidos de acordo com a verba que entra dos pacientes que pagam. E assim a gente vai mantendo. Então, a gente tem os dias de gratuidade, né, que são pacientes encaminhados pela rede pública, porque também, infelizmente, a rede, né, de saúde, não vou falar da saúde em geral, vou falar da odontológica, não consegue absorver esses pacientes. Então, são muitas pessoas que vêm do Rio de Janeiro inteiro, não só do município do Rio de Janeiro, a gente atende pacientes de Araruama, Petrópolis, Teresópolis, que não conseguem atendimento. Então, aqueles que podem pagar vão acabar pagando um pouco a mais para aqueles que não têm condições nenhuma. E a gente faz esse filtro, faz essa seleção e atende lá. Eu faço parte da responsabilidade social do Instituto. Então, além do atendimento, a gente tem projetos como o Rio em Cena, onde a gente, né, tem um filme, um curta-metragem com pacientes com síndrome de Down. A gente tem um documentário chamado Felicidade, que vai rodar esse ano, mostrando o que é ser feliz para uma família que tem um portador de síndrome de Down, um portador de autismo, e um portador de uma doença genética chamada epidermólise bulhosa. Então, a gente faz filmes, faz fotografia. A gente leva todo ano os pacientes para desfilar na ONG Embaixadores da Alegria, que é o desfile das campeãs. A gente faz um encontro também anual com esses pacientes. A gente faz, né, de acordo no mestrado, doutorado, pesquisas para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, assim, não é só o tratamento odontológico. A gente montou um instituto para servir como se fosse uma família. Não, o que é bacana é que, em vez de você ficar assim, tipo, você que tem na sua família um caso especial, são vários. Pessoas muito idosas, pessoas surdas, cegas. Tem várias, todas essas coisas assim, que são complicadas, né, de atendimento odontológico. Em vez de você ficar, tem um médico lá em Caraí que atende legal. Você tem um instituto que tem uma função, que se dá uma função, ou seja, fica mais fácil de você apelar para o instituto que está se propondo a atender pessoas com necessidades além especiais. Da odontologia, a gente tem psicólogo já e terapeuta ocupacional. Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa regulamentar para conseguir ter mais verba, para conseguir fazer mais por eles. Porque, assim, eles precisam e merecem muito, né? E essas você vai famílias ajudar também. eles, não vai? Você vai me ajudar, não vai? Ele não tem como dizer, não. Não, mas a OAB, pessoal das comissões, tem comissões que justamente ajudam a construir uma sociedade regulada, né?
Isso é fundamental hoje em dia. O seu cartão é bem-vindo. Sem dúvida. Porque as pessoas que têm necessidades especiais, elas, por exemplo, frequentemente elas são obrigadas, quer dizer, vocês são obrigados, e a família também, a dar anestesia geral para poder tratar, não é isso? Então, a gente já atende esses pacientes, a gente começou o atendimento na Associação Brasileira de Odontologia e a gente fez um levantamento de 2010 a 2015 de todos os pacientes que nós atendemos. De todos os pacientes, apenas 2%, foram mais de 500 pacientes, é um levantamento em prontuário, foram para anestesia geral. Então, se você tem uma equipe capacitada, uma equipe que ama o que faz, que tem paciência, que tem perseverança, que acredita no que faz, né? Você consegue resolver no ambulatório. Mas precisa de dedicação, né? Mas, Bruna, a problemática é muito variada, né? Porque Né, cada um é um tipo de problema. Por exemplo, quem tem síndrome de Down tem uma língua muito grande. Eu não sei por que eles... Uma língua, né? Inclusive, vários têm problemas. Então, as mães falam. Tem problemas de fala, inclusive, porque a língua é muito grande. Mas tem problemas de comportamento. Você tem drogados, você tem autistas, você tem gente com transtorno psiquiátrico que acha que você está querendo matá-lo. Quer dizer, e você consegue se virar no meio disso tudo? Sim, tem que conseguir, né? Você tem algum preferido, algum que você tem mais medo? Eu gosto mais dos transtornos psiquiátricos. Você gosta? Eu gosto, me identifico. Porque médico é tudo esquisito mesmo, né? Você vira meio que psicóloga também ali para fazer. Gosto bastante, né? Tem um trabalho grande com pacientes de transtorno de uso de substâncias, né? Que hoje é o nome que a gente chama. Eu acho que falta muito, hoje em dia, é esse contato, sabe? É olho no olho, é pegar, é conversar, é escutar, é valorizar, né? Porque às vezes... Porque, evidentemente, uma consulta com vocês demora mais de uma hora. Demora muito mais, né? Demora mais de uma hora. Cada consulta, no mínimo, tem que ser 1 hora, porque a gente precisa, a primeira coisa é criar o vínculo. Depois que você cria o vínculo, fica fácil. E claro que no consultório também a gente tem óxido nitroso, que é a sedação, né, consciente inalatória. Olha, você já fez consulta com óxido nitroso? Não. É uma Vocês delícia. já fizeram? Não. Você não te dá o maior barato? Você não fica inteiramente inspirado? Gente, é ótimo. Olha, eu vou contar para vocês um caso que eu não posso contar, mas vou contar. Porque, assim, eu estava dizendo pro dentista que me aplicou, digo, gente, isso dá barato, gente, isso dá maior barato. Disse, pois é, você nem imagina. Eu tive um paciente que estava muito tenso e resolveu fumar um cigarrinho de maconha para dar uma relaxada. Veio para cá e levou um óxido nitroso. Cara, ele entrou no barato que ele passou um dia inteiro na beira do mar olhando. Inteiramente fora de si, porque o óxido dá maior barato. É ótimo. Os pacientes relaxam, contam histórias. Às vezes tem até casos que a gente tem que separa. Quando é casal... Lá no Instituto tem. Você pode... Depois do telejornal é bom, né, gente? Depois desse papo de lagoa, de plano de saúde, nós poderíamos agora mergulhar no óxido nitroso. Porque é o famoso gás do riso. Gás do riso. Gás do riso. Era usado na antiguidade, né? Isso. A 100% nas festas, né? Principalmente na Europa, e usavam, e as festas todo mundo ficava rindo, né? Mas também assim, era uma concentração muito elevada. Hoje, o máximo de óxido nitroso que a gente pode chegar é 70%. Mas dá barato assim mesmo, mas gente. Vamos lá. Muito. Muito bom. Vamos fazer um intervalo, rapidinho. Voltamos já. Então, estamos de volta, Bruno. Olha aí, Vera, Marli de Salvador disse que o programa de hoje foi para ela, porque ela tem um filho especial. Que bacana. E tem herpes também, herpes emocional. Casou, hein? Casou, aprendeu muito, né, Marli? Parabenizo o ambientalista pela garra e pela persistência de anos em tentar melhorar a nossa vida em comunidade. Aí a Sandra de Irajá, ela pergunta o que te move nessa luta? Eu sou biólogo, né? Quando a gente se forma, tem um juramento lá. A gente jura defender a vida, defender a qualidade de vida. Eu estudei 4 anos, depois fiz mestrado. Já me arrisquei, já me meti em bastante confusão. E é um sentimento assim de tristeza, né? E com os animais, com as plantas e com as crianças. Porque com os adultos eu não tenho muita pena, não. Mas é porque eles não respondem por isso que a gente está fazendo. A gente vai deixar uma terra arrasada para eles. Então, eu acho que é função de todo biólogo, de todo profissional que trabalha no meio ambiente, lutar para proteger aquilo que existe, recuperar aquilo que foi degradado, para que as próximas gerações mais conscientes, né, não repitam os mesmos erros. Isso aí. Muito bom.
Vamos conversar sobre a exposição das galés, as galerias, as representações e o protagonismo do negro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Isso foi uma ideia de um funcionário. Então, Isso. conta, Cláudia, você trabalha lá há muito tempo? Sim, já trabalho há um tempo. Então, essa é uma ideia que foi proposta numa reunião interna, né, pelo nosso arte-educador Reginaldo Tobias, né, e ele propôs na reunião e foi prontamente abraçada essa ideia, e então foi criado um GT, um grupo de trabalho interdisciplinar, para desenvolver essa ideia. Então, no grupo tem historiadores, tem antropólogos, sociólogos, né, museólogos, no caso, eu sou museóloga, e eu, então, coordenei esse grupo de trabalho, tive o prazer de coordenar, e, então, nós desenvolvemos esse tema, né, um recorte sobre o acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Então, olhar o negro no Museu Nacional de Belas Artes. Então, identificamos mais representações, o negro sendo representado, do que ele propriamente sendo o artista, né? No entanto, nós desenvolvemos um discurso em 3 núcleos, né? E no primeiro núcleo, falamos de cenários de escravização, a chegada do negro, e aí ilustramos através de obras como Franz Post, Debré, Rugendas, né? Então, o momento em que se instala a escravização e que também o negro é apresentado de uma forma naturalizada numa paisagem. Ele ali não é um ser problematizado, né? Então, numa paisagem de Franz Post, com o tema de engenho de cana-de-açúcar, ou a paisagem de Pernambuco, nós vamos ver os negros ali bastante pequeninos, né? Nós não vamos ver exatamente as atividades que eles vão estar desenvolvendo, porque o mais importante ali é mostrar a paisagem. Então, nós denominamos esse núcleo como cenários de escravização. E no segundo núcleo, nós vamos falar sobre a questão do embranquecimento, né? Até a questão da mestiçagem. Então, esse é um núcleo que é o maior núcleo. Então, nós temos obras, a principal obra desse núcleo é a Redenção de Caen. A Redenção de Caen é uma obra que foi criada, né, em 1895 pelo artista espanhol Modesto Brocos e Gomes. Então, essa é a obra que é o elemento detonador da problematização desse núcleo. Porque a principal questão que é colocada nessa obra é o embranquecimento. Não sei se todos aqui conhecem essa obra do Modesto Brocos. A gente tem um vídeo, Cláudia. Eu acho que no vídeo tem. Não sei, a gente passou mais... Vamos ver se tem. Aí, passa o vídeo, Daniel, para a gente, numa dessas, tem esse quadro, que é um quadro muito conhecido e que, na verdade, ele está tendo... a gente vai olhando, vamos ver se ele passa. É um quadro que todo mundo conhece, mas olha, essa estátua do Leônidas, o Diamante Negro. Esse é o autorretrato do Arthur Timóteo da Costa. Essa é a Mãe Maria, Dorósio Belém, que está também nesse segundo núcleo, do qual eu estou falando agora. Isso. Esse é Engenho de Mandioca, do Modesto Brocos. Então, nós temos 2 pinturas dele na exposição. E aí, então, não veio. Não veio. Mas ela é bonita, né? Porque é uma mulher negra que está agradecendo a Deus, com uma moça que é uma mestiça, com um bebê todo branquinho no colo, e tem um pai lá, assim, do lado. É isso, né? Exatamente. Então, a história em relação a essa obra é o que mostra o embranquecimento da sociedade. Então, em 1895, ela foi criada e ela foi vista por vários escritores, ela foi vista por críticos de arte na época e identificaram exatamente o que foi a maneira como o Modesto Brocos pintou, porque ele pintou exatamente a maldição de Cain, que está em Gênesis, né? Então, o filho Cain, ele viu Noé, seu pai, em uma cena de embriagadez e desnudo. E o Cain ironizou o pai e ele, então, amaldiçoou o seu neto, que era o filho de Cain, Canaã. Então, várias interpretações vieram ao longo do tempo de que, na verdade, Noé amaldiçoou os seus descendentes, o neto dele, a ser negro. Embora isso não tenha nas escrituras, então teve interpretações à frente de que teria... Corre o boato. De que seria essa questão da maldição, de ser condenado a servo dos servos e ser então negro.
E então, o Modesto Brocos, ele dá uma leitura bastante particular a essa passagem, a esse episódio bíblico, e ele faz a redenção de Cã. E essa ideia, né, da redenção seria exatamente o embranquecimento. Então, a cena que infelizmente não está aqui, mas que vocês, indo visitar a exposição, vão poder ver lá no segundo núcleo, essa senhora, na página 80 aí você vê. Pois é, agora que eu acabei de pensar. Isso. Tá aqui, abri na página, É Cláudia, isso. olha só. Epa. Então, a senhora negra, ali, Carlinhos, que é dá a para você mãe ver? da figura principal, ela então aí a gente Tá vê com ali uma brilho. gradação de cor, né, que culmina no embranquecimento. Agora, o principal fato que cola a importância dessa pintura é que ela foi apresentada num artigo do médico e antropólogo e também diretor do Museu Nacional, como ilustrando o artigo que ele apresenta no Congresso Universal de Raças, que aconteceu em Londres. E ele utilizou essa pintura para justamente ilustrar a ideia do embranquecimento, que o embranquecimento seria uma solução para um país que vinha de uma pós-abolição e tinha uma população negra enorme que não tinha sido incorporada à sociedade. E como a gente sabe, né, que os negros seriam capazes de ser civilizados, eles inventaram essa história. Então a gente fica mestiçando. Em 2012, todo mundo é branco, dava em 2012, não é isso que ele dizia? Exatamente. Em 2012 todo mundo vai ser branco, porque mestiçou. E pronto, está resolvido o problema no Brasil. Quer dizer, é uma coisa esperta, inteligente, né? Exatamente. Não, muito então, pesado. na fala do João Batista Lacerda, ele reconhece que a mestiçagem no Brasil ela é um fenômeno diferente das escravizações que aconteceram nas colônias anglo-saxãs. Então, enquanto nessas colônias havia a segregação do negro, aqui no Brasil não. Então, eles foram incorporados através da questão intersexual. Então, os portugueses se relacionavam, né, com os escravos. E aí se gerava um mestiço, e segundo João Batista Lacerda, esses mestiços eram de grande monta, categoria, porque se apresentaram pessoas, né, proeminentes nas artes, nas ciências, né, em várias áreas, né. No entanto, ele acreditava que esse cruzamento, né, então seria de mestiço com mestiço, mestiço, até chegar em 100 anos ao embranquecimento total da sociedade brasileira. Ainda bem né? que ele pensou errado e que não era nada disso e que a gente quer estar perseguindo hoje em dia o protagonismo negro e pronto, parar com essa história. Ainda bem que estava Exatamente. errado, né? Então, essa é uma das histórias que a gente conta através dessa obra e também nesse núcleo nós apresentamos uma outra vertente. Então, enquanto você tem esse olhar, né, desse momento da teoria do embranquecimento, ao mesmo tempo você tem um momento posterior, aí, já década de 30, de valorização de símbolos, né, étnicos. Então, você tem aquela questão do samba, das manifestações culturais que eram tidas especificamente, né, de negros e que são incorporadas a uma identidade nacional. Então, a gente mostra o maracatu, tem a Djanira, o maracatu do Manuel Eudócio, então essa questão do futebol. Então, aqui, manifestações que o negro estava ali à frente, né? Tem alguma obra que vocês se surpreenderam, que estava no museu, que estava no acervo, que vocês esqueceram ou não? Em princípio, várias, vocês assim, sabiam. nesse núcleo, Foi? no segundo núcleo. O maracatu, que é uma peça, um conjunto composto de 20 peças, ela não é exposta há muitos anos. Então, várias obras desse segundo núcleo, Família de Pretos, que também mostra uma família migrando, né, de uma questão rural, que ela está vindo para a cidade também, é uma obra que não é exposta há mais de 50 anos. Né? Então, várias obras aí nesse segundo núcleo, a gente está meio que reapresentando, colocando a público. Né? Então, são Mas peças que há a que eu muitos mais anos... adorei, enfim, mas é um problema pessoal meu. Primeiro, encontrar ver 3 posts assim na minha vida, já me glorifica. O meu domingo já ganhei o dia, porque é muito bom. Mas aí eu adorei a história do Estevão da Silva, que é o primeiro artista negro aluno da escola. Isso. É isso? Conta. Isso. E o quadro... Ai, meu Deus. Será que ele está aqui? Claudinha, vê se você acha. O quadro A natureza morta. do João. E aí eu conto a história. Que é o seguinte, tem na exposição, são umas frutas, bem no estilo assim, A natureza morta. de pintura flamenga, são os marmelos, se não me engano. Aí tem na historinha que ele, quando expôs esse quadro, que é um quadro grande assim,
com aqueles marmelos, é bonito o quadro, lindo o quadro. Ele pôs atrás do quadro os frutos para as pessoas terem uma experiência sensorial. Ele inventou isso. Gênio. Ele pôs as frutas para as... Olha só, é aquele ali. Ele pôs os frutos atrás do quadro para a gente sentir o cheiro dos marmelos e ficar com vontade de comer os marmelos olhando os quadros. Esse cara era um militante negro da maior qualidade, não era, Cláudia? Isso, e ele é tido como precursor do happening, porque é exatamente por isso. Então, ele provocava no visitante, né, no espectador, essa relação... Participação. Exatamente. Então, assim, ele, na verdade, alcançou uma qualidade técnica tão grande na execução de naturezas mortas que muitos chegavam e viam as suas pinturas e achavam que se tratavam realmente de frutas. E ele brinca com isso. Então, ele coloca no verso, na parte de trás, né, das pinturas, as frutas que estavam aqui retratadas. Então, a pessoa chegava na exposição e sentia, né? Nossa, é tão perfeita essa fruta que eu estou sentindo o cheiro. Gente, olha só, essa exposição fica em cartaz só até 30 de setembro. Não percam, é maravilhoso no museu. Queria agradecer muito a presença do Antônio Ricardo, da Bruna, do Mário, prazer em vê-lo. Cláudia, foi enorme, nosso prazer. A gente volta amanhã às 5h30, tá? Agora a gente vai... Vai pra onde, Bruno? Vai pro Facebook. Vambora! Bora, partiu. Partiu Face.